uau, eu vou vender sillas e peças de mano e todo. Estava super contente. Eu me recordo quando eu fui ao Red Hunter e você vai trabalhar em Sirona e eu estava, uau! Eu estava dentro de meu coche, estava na marginal, estava gritando de felicidade. E quando fui a Sirona, eu disse, você vai vender Serec. Eu não conhecia, eu disse, oh. E eu me disse, te custa R$200.000. Eu disse, oh. E eu fui a Bensheim e eu fui recebido, acho que estava saindo, eu fui recebido por Ludwig Schultheis e me encontro este tipo super bem vestido, e super elegante, e super extrovertido. E eu disse, uau! Ele falou de série que para mim e me encantou e me senti enamorado. E eu disse, dia eu quero ser como Ludwig. Ele saiu da companhia 5 anos atrás e até hoje somos amigos, não? E sério que ha cambiado minha vida, não? E eu disse dia eu quero chegar a esta posição. E 2019 se foi o melhor ano de minha carreira. E se não fosse por Covid, eu tenho certeza que este ano iria crescer mais. Nos últimos 5 anos, nós crescemos no mínimo double digit. Este ano estava super com a expectativa. Mas temos calma e vamos superar este momento e vamos crescer muito, tenho certeza. Seguro. Amigos, te presento María Solinas, nuestra brazo derecho e izquierdo administrativo de nuestra fuerza. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? Todo bien. Hola, María. ¿Todo bien? Hola, Alejandro, doctora. Hola, buenas tardes, María. Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Entonces, estamos quase. Casi ya. Temos pessoas de República Dominicana, de Honduras, Perú. Perfeito. Guardamos pouquinho mais, doutor, que as pessoas estão chegando. Perfeito. Doctor Sidney, Andrés Gómez, estás hablando. Hola, Sidney, un abrazo desde Ecuador. Espero algún día síganos nuestras charlas, nuestras clases de karate. Perfeito. De karate já não me atrevo mais, hein? Sim. Que bueno. Doctores de Lima, Perú, Argentina, Uruguay, Bolivia, Colombia, Puerto Rico, Fabiana Portugal, Ruiz también. Chile. Fabiana? Fabi está acá, sí. Hola, Fabi. Fabiana Ruiz? Fabi! Sí. Oh, no creo, no puedo creer. Está. Es 1 de la mañana en Alemania. Sí, está. Boa noite, Kina. Mas como está su nombre? ¿Estás como Fabiana? Fabiana Ruiz, sí. Fabiana Ruiz. Sí. No, déjame encontrar. Acá. Sí, está acá en 4:54 p.m. Un momento. Fabiana Ruiz es de marketing mundial, doctor. De Bensheim, en Alemania. Él conoce. Una gran amiga, ¿eh? Sí. Oh. Qué bueno. Fabi, Fabiana, você pode ligar o seu microfone e falar oi para o doutor. Oi, pessoal. Oi! Vindo aqui, vocês estão bem? Tudo bem. Olha só, que legal! Ficou acordada na madrugada. Pô, esse é mais cedo, né? Aqui são 10 da noite ainda. São 10 da noite. Olha que legal! Seja bem-vinda, minha amiga. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês. Imagina, eu que agradeço. Uma honra. Vou tirar uma foto até. Que bom. Ficou honrado. Vamos vê-los. Agora vou ficar quietinha aqui só para te ouvir aqui, né?
Tá bom. Olha, Mas- temos gente da Espanha, temos gente de Portugal, de Quito, do Chile, República Dominicana, Equador, Equador, Peru, Bolívia. Uau! Que bom. Quito. Muito bem. Então, eu vou dar uma pausa aqui no meu vídeo. Uhum. Já retorno em 1 minuto, 2 minutos. Só Doutor, vamos esperar uns 5 minutinhos, que as pessoas estão entrando muito rapidamente agora. Tá, em 2 minutos eu já estou retornando. Ok, eu também. 5 minutinhos. Temos que volver a falar em espanhol, ¿eh? e temos acá amigos de México, doutora Leandro. Saludos. Também temos amigos de Peru. Paraguai. Temuco, Chile, Colômbia. Trujillo, de Peru. Equador, Buenos Aires, Chile, Honduras, Asunción, olá! Santa Cruz, Bolívia. Espanha, bem-vinda, doutora Carla, de Argentina, doutora Ana Beatriz, de Espanha, Uruguai, Montevidéu, Cíntia de Peru, olá, Colômbia, olá, doutor Héctor, como estás? Olá, doutor Carlos, Coruña, Espanha, olá, Carlos de Venezuela, Carlos de Bolívia, muitos amigos, bem-vindos, doutores. Sí, Santiago de Chile. Daniel de Honduras. Olá, como estás, Daniel? Doutor Diego de Uruguai, como estás? Bien, también. Magali, Buenos Aires, como está, doutora? Arequipa, Peru. Joseph. Muitos amigos. Romina de Espanha. Néstor de México, Martín Argentina, Gonzalo. Olá, amigos! Ei, doutor Alejandro, como estás? Francisco, México. Henrique, como estás, querido amigo, mentor? Como estás? Doutora Dina, de Colômbia. Doutor Fred, de Peru. Como estás, doutor Fred? Olá, Vitor. Muito contente em receber-te. Olá, Olga. Liz, de Peru. Cusco. Olá, amigos de Cusco. José Medina, Peru. Maritza, de Peru también. Manuel, ¿cómo estás? México. Doctor Carlos, de Chile. Ciro Max. Hey, friends. Sí, doctor Pablo, Valdivia de Chile. Ricardo, ¿cómo estás?
Buenas tardes para ti. Sidney Salazar, ¿cómo estás? Saludos de Colombia también. Ricardo, Colombia. Ramiro, ¿cómo estás? Muchos amigos. Islas Canarias, ¿cómo estás, Ramiro? Ana, Estella, Colombia, ¿cómo estás? Hola, doctora Gladys de Colombia también. Erika de Chile, ¿cómo estás, Ana? Argentina, Córdoba, ¿cómo estás, doctora Ana? Alfredo, La Ruta de Bolivia. Muchos amigos, ¿eh, doctor Quina? Ah, qué bueno. Fico muy feliz. De todas las partes del mundo. Catalina, Alberto, de Ecuador, Fausto Soria, Perú, José Toso, Esteban, Argentina, Nelson, Ecuador, Ariel, Misiones. Hola, doctora Cláudia. ¿Todo bien? ¿Me escucha? Escúchame. Sí, 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 sí. Dani, Escucha. amigos Escúchame. de todas as partes do mundo estão acá para Dr. No, Quina. esto es muy bien, estoy muy contento. Mira, amigos, acá en la pantalla están las páginas de Latam. Todo lo contenido, contenido estás en español. Mira, tienes que nos seguir, ¿sí? Es importante. Y también hay en YouTube Dance Web Class. Los videos son grabados. Dentro de 2 días la clase de Dr. Quina va a estar allá. Y si usted quiere mirar o envía para un amigo, para compartir, usted puede se inscribir para recibir las indicaciones cuando subir un nuevo video, ¿ok? Es importante, es importante. Dani, mira, tú tienes que hacer un ajuste en tu cámara de tu notebook, de tu computadora portátil, por cuenta que está Ok, dale. solamente sí, mucho mejor. Ahora sí. Ahora sí. Hay mucha belleza para una persona sola, es esto. Doctor Quina, 1 minuto más, 5:05 empezamos. Perfecto. Fabiana Ruiz, ¿cómo está la temperatura ahora en Alemania? Bueno, aquí está súper bien, de verdad que hace buen tiempo, tenemos sol y bueno, pasando bien. Aparte de corona y las limitaciones, ¿no? Del contacto Sí, social, pero sí, no podemos nos quejar aquí, estamos súper bien y podemos salir por los campos, hacer deporte, todo eso. Y afortunadamente, como vivimos en casa, tenemos un poquito más de libertad, entonces, bueno, no voy a quejarme, está todo bien. Así es, así es. Acá en Brasil, yo pienso que la cuarentena oficialmente va hasta el día 11 de marzo, acá en São Paulo, yo pienso. Esto es... Mayo. Mayo, perdóname. Sí, bueno, yo creo que vamos a tener que aprender a convivir con eso, ¿no? Aunque van flexibilizando poco a poco, abriendo las tiendas y eso, pero va a tardar un rato grande hasta que podamos vivir normalmente, ¿no? Ahora aquí estamos pasando justamente en ese proceso, pero tenemos que salir con mascarillas, tenemos que quedarnos a 1,5 metros de distancia del próximo y bueno, por ahí va, ¿no? Pero bueno, vamos a salir de esa y seguro más fuertes y todos juntos. Aquí unidos por ti, ¿eh? Que estás haciendo un
un evento fenomenal aquí con la webclass y sí, de verdad, muy innovador y con tanta gente buena reunida aquí, es fenomenal. Oh, gracias, Fabi, gracias. Mira, amigos, empezamos. Bienvenidos todos a Dance Web Class. Hoy tenemos la presencia del maestro Sidney Quina. Es un honor recibirlo. Yo estaba ahorita hablando con ellos. Es una persona que ha cambiado la historia de la odontología mundial. Ello no solamente es un dentista clínico, más una persona que ha desarrollado técnicas, es un escritor también. Ello desarrolló técnicas también. La charla de hoy, el tema de hoy es pasos y trucos para la cimentación adhesiva de restauraciones cerámicas, ¿sí? Mira, hoy vamos a hablar sobre procedimientos adhesivos que modificaron significativamente los procedimientos restauradores protésicos a través del concepto de unidad estructural. Para tanto, esses procedimentos precisam ser totalmente efetivados nos protocolos clínicos e o correto entendimento dos materiais cerâmicos. Para a manipulação de superfície para adesão, o fator determinante do sucesso. Esta webclass tem como objetivo aclarar as características e diferenciação dos materiais cerâmicos vítreos e determinar o tratamento correto de superfície para o procedimento adesivo. Dr. Sidney Quina, cirurgião dentista e clínica privada na cidade de Maringá, Paraná, Brasil. Mestre em clínica odontológica pela FUP Unicamp. Doutor em próteses dentária pela Unesp Araçatuba. Autor de livros Invisible, Restauração Estética Cerâmicas e Equilibrium Cerâmicas Adesivas Casebook. Diretor da Cátedra da Universidade de Odontologia Estética Adesiva da Universidade Católica Santo Antônio de Múrcia, Espanha. Mira, agora, stop sharing. Dr. Quina, bem-vindo novamente. Me sinto muito honrado com tua presença. Eu tenho uma admiração profunda por você. Seja bem-vindo. Agora é o momento de tu show. Graças pela presença. Graças por aceitar participar desse projeto. Um gusto. Bem-vindo. Muchas gracias, muchas gracias. Mira, siempre es muy bueno ser apresentado por amigos, ¿sí? Gracias. Porque siempre nos sentimos más a voluntad viendo la pantalla llena de amigos así. Mira, estamos pasando un momento muy duro, todos nosotros, sin duda. Una iniciativa como esta, comandada por nuestro amigo Daniel, pero por detrás está Dentsply Sirona, es algo extremadamente importante, porque da esta oportunidad, pelo menos, de durante ese tiempo de aislamiento que todos estamos pasando, nos quedamos un poco más juntos. Esta oportunidad de poder interagir con los amigos, interagir con tantas personas, es realmente un privilegio para mí. Entonces, muchísimas gracias, amigo Daniel, especialmente muchísimas gracias a la iniciativa de Dentsply Sirona por hacer todo este evento. Muchas gracias. Bien, un saludo es totalmente especial para cada uno de ustedes que están aquí en esta webclass y decir que realmente es un placer poder hablar con ustedes. Y decir que esto es mucho más una conversación. Me gustaría, en verdad, trocar informaciones con ustedes. Nosotros aprendemos mucho cuando damos clases y siempre aprendemos la interactividad. Entonces, estamos aprendiendo, especialmente yo estoy aprendiendo a hacer esta interactividad a través de las posibilidades digitales. Yo no soy de la generación del Dr. Leandro, que tiene toda la comunicación en un mundo digital, ¿no? Yo ainda soy muy analógico, entonces estoy aprendiendo. Pero
esta oportunidade de estar aqui interagindo com os amigos, é espetacular. Mira, lógicamente que quando Daniel me invitou, era para falar sobre o mundo digital, eu digo, tu tienes grandes maestros falando durante o webclass do mundo digital. Eu não sou louco de falar do mundo digital por meu conhecimento do mundo digital. Me encanta demasiado, pero ainda me falta, ¿no?, aprender muito. Então, melhor trabalhar dentro da zona de conforto. A zona de conforto é onde trabalho, pesquiso, faço investigação há mais de 30 anos, que é a área de adesão, a área de cerâmicas. Então, farei um pequeno ponto para falar com vocês, para discutirmos e entender um pouco dessas restaurações de cerâmica que todos hacemos, ¿no? Muito bem. Para iniciar, como vamos falar de la cimentação adesiva, vamos ter que entender que a adesão se dá a partir de 3 pontos. Precisamos entender 3 conceitos. O primeiro é que chamamos de tratamento de superfície dentária. Como se trata a superfície do diente para fazer o procedimento de adesão. Perfeito? Mas não vamos entrar neste ponto hoje. Mesmo porque eu creio que todos vocês, de uma forma ou outra, conhecem bem, porque todos que hacemos qualquer restauração hoje, trabalhamos dentro do conceito de adesão em estrutura dentária. Se vamos fazer uma restauração direta, vamos fazer uma resina composta. Portanto, estamos fazendo adesão já. O segundo ponto, que é onde vamos explorar mais, é o tratamento da superfície de la restauração. Esse é o ponto que vamos trabalhar hoje, não? Como tratar a superfície para poder fazer a adesão. E o terceiro ponto será o próprio cimento que vai unir as 2 estruturas que foram tratadas. Muito bem. Dentro dos 3 pontos, vamos discutir basicamente o tratamento de superfície de la restauração, perfeito? Por conta do tempo que temos. Então, para saber como tratar a superfície de la restauração, a primeira coisa é entender o material. Saber diferenciar os materiais para então saber como tratá-lo. Então, o que estamos falando aqui são sobre materiais cerâmicos. Essa é nossa discussão. A cerâmica é um dos materiais mais antigos que nós temos. ¿Sabes? É um dos primeiros materiais que o Homo sapiens, o ser humano, manufaturou. Os primeiros artefatos de cerâmica eram como este pequeno cuenco aqui, que é nada mais do que uma arcila queimada. Isso é um cuenco hecho em tribos indígenas de Brasil, ¿sabes? É nada mais do que uma arcila queimada. Aqui tu tienes um outro cuenco que segue o mesmo princípio, um pouco mais elaborado, hecho em Japão. Isso é hecho dentro de uma técnica chamada Haku, que é uma técnica de cerâmica japonesa. Pero são os mesmos materiais, com princípios iguais, com pequenas diferenças técnicas. E podemos elaborar um pouquinho mais. Por exemplo, este é um outro cuenco. Isso é hecho em Turquia. É um cuenco também de cerâmica, pero foi analisado aqui colores, pigmentos e uma vitrificação de superfície. Seguem o mesmo princípio, hein? De arcila queimada, com uma elaboração um pouco mais sofisticada, com materiais um pouco mais elaborados. E assim vamos tendo miles de tipos de materiais cerâmicos no mundo, incluso nossas cerâmicas odontológicas, não? Incluso nossas cerâmicas odontológicas, como esta de zircônio, ou materiais híbridos, materiais para fazer nossas restaurações. Então, seguem sempre, apesar de serem materiais distintos, são cerâmicas distintas, seguem sempre o mesmo princípio, sabe? Não há muita diferença. Vamos colocar aqui minha pantalla para que vocês possam perceber do que estou falando. Muito bem. Aí está nossa pantalla, sim? Então, quando falamos de materiais cerâmicos, estamos falando de um material que é relativamente sencillo.
toda cerâmica, se tú pasa por su estudio, va a ver que inicia de una masilla muy básica, que es la arcilla. La arcilla, lógicamente, que es un material que tiene inúmeros substratos, inúmeras sustancias, que van desde el filito, talco, óxidos y tantos otros substratos componen la arcilla. Pero como lo encontramos tal cual en la naturaleza, se considera un solo material, la arcilla. Y de la arcilla se va a crear inicia estas cerâmicas. A partir daí, o que precisamos é ter energia térmica suficiente para fazer um processo conhecido como sinterização da cerâmica, ou simplesmente cocção da cerâmica, ou simplesmente cozimento da cerâmica, para transformar isto em cerâmica. Então, aunque tenemos materiais distintos em cerâmica, todos seguem isto: la masilla base más calor para transformá-lo em cerâmica. Dependendo da manipulação da arcilla, sua depuração e a agregação de novos materiais, vamos transformando o resultado final. Dependendo da forma de cozer, de fazer a queima, também vamos fazendo diferentes resultados finais. Pero sempre seguindo o mesmo princípio. Preciso de uma masilla base, que empieza com a arcilla, e depois, com calor, vamos criar a cerâmica. E aí, uma vez hecho o cozimento da cerâmica, hecho, então, a sinterização do material, todas as cerâmicas, em essência, são muito parecidas, são muito cercanas. Podemos dizer que todos esses materiais estão divididos em duas partes. A primeira parte, vamos dizer que é a matriz vítrea. Matriz vítrea é a grande massilha da cerâmica, sua grande estrutura. Basicamente, a matriz vítrea é hecha de silício. 60% em peso é silício. Perfeito? Depois, dentro desta matriz vítrea, que é a grande massa, vai estar um relleno. Está rellenada de pequenos cristais que compõem a segunda parte. Esses pequenos cristais chamamos de fase cristalina. A fase cristalina são esses pequenos cristais añadidos dentro da matriz, compõem a parte mais importante da cerâmica. É justo a fase cristalina que vai caracterizar o material cerâmico. Então, as principais características, por exemplo, a resistência mecânica deste material, depende do tipo de cristal e depende da quantidade de cristais dentro da matriz. Não por menos, toda cerâmica tem seu nome dado pelo tipo de cristal. O nome de qualquer cerâmica é o nome do cristal que compõe a fase cristalina. Por exemplo, o cristal mais comum que temos em cerâmicas é o feldspato. O feldspato é o cristal mais comum de todos. Como o cristal é feldspato, todos conhecemos cerâmicas feldspáticas. Daniel, está compartilhando minha pantalla na apresentação ou só minha pantalla de ordenadora? Estás compartilhando sua pantalla. Solo e tu imagem, ou minha imagem. Também estás compartilhando sua pantalla e su foto, su vídeo. Perfeito. Então, eu vou mostrar aqui. Está vendo? Perfeito? Sim, as pessoas podem ver sua câmera e a pantalla. Graças. Porque na minha pantalla estou vendo a tu. Só por isso essa dúvida. Desculpe. A pessoa pode mirar como queira. Puedes mirar las seis pantallas, o sea, Dani, Agio, mía, tuya, Leandro, María y Fabiana, o solamente tuya, como quieres. Perfecto, muy bien. Entonces, mira, la mayoría de los materiales son feldspáticos. Si tú me muestras este cuenco de arcilla quemada, yo diría, ese es un cuenco de feldspato, así como este, aunque es más elaborado. Perfecto.
Entonces, la gran mayoría de las cerámicas, en verdad, son hechas con este cristal, feldespato. Cerca de 70 hasta 80% de los diferentes tipos de cerámica que tenemos son hechas de feldespato. Justo por esto, es llamado también de cerámica madre. La madre de las cerámicas, la cerámica feldespática. Yo siempre digo, todos nosotros conocemos la cerámica feldespática, por tanto, porque todos tenemos dentro de nuestra casa este tipo de cerámica. Todos tenemos, por ejemplo, un plato de cerámica dentro de casa. Seguramente este plato es o quê? Es un plato de cerámica feldespática. Por tanto, todos conocemos esto. ¿Cuál es la característica de este material? La característica de ese material es espectacular porque tiene una característica química, una vez que está sintetizada, llamada inercia química. ¿Qué significa? Es un material que tiene altísima resistencia química estructural. En otras palabras, significa, ese es un material que no envejece, por ejemplo. Es un material que no sufre acción del tiempo. Es un material que tiene una superficie extremadamente fuerte, resistente a ataques químicos, por conta de esta inercia química. Pero también todos sabemos que este lindo plato de porcelana que tenemos en casa es muy débil. Es muy débil no sentido mecánico. Tenemos que tomar mucho cuidado para no golpear, porque senão puede fracturar. Entonces, uno de los problemas que tenemos cuando usamos materiales cerámicos es el factor que estos materiales tienen propiedades mecánicas muy débiles y como queremos crear restauración dentaria, cuya función es mastigación, por tanto impacto para cortar y triturar alimentos, usar materiales tan frágiles con esta debilidad mecánica siempre es un riesgo. Por eso siempre estamos buscando formas de mejorar el desempeño mecánico de esos materiales. Una de las formas es trabajar la adhesión, por supuesto, que a través del concepto de unidad estructural podemos añadir resistencia por unión de estructuras. Pero esto sería una clase aparte. Pero la otra forma, que es lo que nos interesa en esta clase, es mejorar las características mecánicas del material. Como ya sabemos, la cerámica feldespática es una cerámica linda, con buenas calidades químicas, pero muy débil. Si queremos mejorar el desempeño mecánico de este material, como ya conocemos el material y sabemos que es justo la fase cristalina que da las características del material, lo que precisamos entonces es cambiar esta fase cristalina para poder crear materiales con características distintas. Un ejemplo es cambiar parte de los cristales de feldspato por otro cristal. Por ejemplo, podría cambiar los cristales, parte de los cristales de feldspato por este otro cristal. Todos conocen, se llama leucita. Leucita, ¿o qué es? Nada más do que un otro tipo de cristal, donde la característica es que morfológicamente es distinta do feldspato. Es una bolita más regular, ¿sabes? Una esfera más regular y en tamaño es más pequeño do que la media de los cristales de feldspato. Entonces, mira, un cristal más pequeño y más homogéneo me permite saturar mucho más la matriz vítrea de cristales. Aumento la cantidad de cristales dentro de la matriz, aumento la resistencia mecánica. Es espectacular, entonces. ¿Cuál es esta cerámica, por tanto? Lembra? Sempre o nome da cerâmica, o nome do cristal. Chama-se, então, cerâmica leucita. Temos a cerâmica madre de feldspato, cristales de feldspato, cerâmica de leucita, cristales de leucita. Com esse tipo de cristal, añadimos resistência à restauração, ao material cerâmico. Pero existem outras opções que podem substituir o feldspato e lograr mais resistência aún. Por exemplo, em vez de trabalhar com a leucita, podemos cambiar os cristales por esse outro, chamado disilicato de lítio. Este é um cristal espetacular. O que difere este cristal de los outros? Novamente, a morfologia. E a principal diferença é a morfologia deste cristal, é que a maioria dos cristales são esféricos.
são bolitas. Já o cristal de silicato é um cristal alongado, agujado. Então, é um cristal longo. E justo por esta morfologia, quando colocamos dentro da matriz, estes cristais vão se entrelaçando um ao outro, vão como se embaralhando um cristal ao outro, formando uma rede de cristais dentro da matriz. E é justo esta rede de cristais que aumenta significativamente a resistência mecânica deste material. Então, agora temos uma terceira cerâmica, cerâmica de silicato de lítio. Então, temos agora uma cerâmica espetacular em resistência. Para vocês terem ideia, as cerâmicas são dadas mais ou menos, a resistência é dada num teste chamado teste de flexião, que dá a nossa resistência. É dada em megapascal. A cerâmica madre tem ao redor de 70 megapascal de resistência, a leucita a uns 180 megapascal, e quando vamos a silicato de lítio já logramos 500 megapascal de resistência. Espetacular. Pero aún temos coisas melhores em termos de resistência final. E, por exemplo, uma outra ideia, sempre baseada em fase cristalina, é cambiar os cristais, mas não por outro tipo de cristal. Podemos também cambiar a fase cristalina, não por outros cristais, mas por óxidos de metal. Quando se cambia por óxidos de metal, existem tecnologias que permitem fazer a fase cristalina composta por óxidos, mas com altíssima saturação, com altíssima densidade. Chegamos a conseguir añadir mais ou menos 99,9% de óxidos metálicos dentro da matriz. E mira, se algo é 99% um óxido metálico, por supuesto passa a ser praticamente um metal. Mas só não é classificado como metal porque é sua disposição química que faz a classificação. E como tem 0,5% de matriz vítrea agregadora, continua sendo uma cerâmica, pero com as características que queremos mecânicas de um metal. Temos dois óxidos basicamente em la odontologia. É o óxido de alúmina e o óxido de zircônio. E, por supuesto, tudo continua igual. Portanto, se alguém chega a você e diz, doutora, isto é uma zircônia, o que está dizendo ele? Que a fase cristalina é zircônia, porque o nome da cerâmica é a fase cristalina. Então, entendam vocês que quando falamos de los materiais cerâmicos, vamos ver que existem 5 bases de cerâmica, basicamente. Temos aqui dispostas por resistência, que é aquele teste que havia dito a vocês. Temos cerâmicas de feldspato, a cerâmica madre, leucita, disilicato de lítio, alúmina, zircônio. Essas são as 5 bases que temos em cerâmica. E aqui vocês veem a disposição por resistência. A mais débil, a cerâmica madre, com 70 megapascal. E o ponteiro, zircônio, com 800 megapascal. E alguns já passam, chegando quase a 1.500 megapascal. Resistência típica de metal, hein? Cerâmica com resistência já de metal. Pero, o que é mais importante entender nas bases é que estas bases de cerâmica, não? Estes tipos de cerâmica, são os 5 tipos que teremos e não temos muita variação a partir daí. O que temos aí são, na verdade, materiais híbridos agora. Materiais híbridos sempre existiram. São pequenas mesclas de materiais de fase cristalina numa mesma cerâmica. Por exemplo, a leucita é leucita com feldspato. O feldspato existe esse feldspato com óxido de alumínio. Existem versões de uma simplificação de silicato, que é o silicato de lítio com zircônio. Por exemplo, o Celtra de Dentsply, que é um material espetacular. Mas o que tu tens que saber? Que, aunque tenhamos estes materiais híbridos, todos eles vão seguir proporções, onde vai haver que tem uma fase cristalina dominante arriba da outra. Por exemplo, silicato de lítio em Celtra é cerca de 70% silicato contra uns 30% mais ou menos de zircônio. Como classifico eles? Como um silicato de lítio e não como um zircônio. Sempre a fase que é maior
va a ser la clasificación. ¿Y por qué tú tienes que saber esto? Es que una vez que tú sabes las cerámicas, tú simplemente tienes que clasificar los materiales que tienen en la mano en dos grupos. Un grupo que vamos a llamar de ácidos sensibles y el segundo grupo que vamos a llamar de ácidos resistentes. Donde las cerámicas ácidos sensibles, que son feldespato, leucita, disilicato de litio, son los materiales que realmente conseguimos lograr la adhesión al tope, al máximo. Es las cerámicas ácidos resistentes, aunque conseguimos hacer la adhesión, no conseguimos una adhesión espectacular, pero que no necesitas, porque son materiales resistentes en sí mismos. Hoy, nuestra clase está direccionada a cerámicas ácidos sensibles, porque son un grupo que más trazem dudas para tratamento de la superficie de estos materiales. Muy bien, finalizamos a primeira parte desta classe, que foi conhecer os materiais. Já sabemos que temos essas cerâmicas chamadas ácidos sensíveis, que são feldespato, leucita e disilicato. Como tratamos esses materiais, portanto? Vamos seguir exatamente os protocolos iniciais que foram dados a nós em 1980, ou na década de 80. Na década de 80, 3 professores, um chamado Horn, outro chamado Simons, outro chamado Calamia, discutiram muito este assunto para fazer a adesão sobre materiais cerâmicos que chamávamos de cerâmicas vítreas ou ácidos sensíveis. E definiram eles uma coisa, que estes materiais são sensíveis a um tipo de ácido, ácidos à base de flúor. E desde então, tratamos estas cerâmicas com estes ácidos à base de flúor. Classicamente, o mercado nos oferta o ácido fluorídrico ou ácido hidrofluorídrico. Esses ácidos fluorídricos ou hidrofluorídricos estão dispostos para nós em saturações distintas que começam entre 4% e vão até 10%. Muito bem. Estas cerâmicas, dependendo do tipo que é, se é feldespato, leucita ou disilicato, vai ser gravada por determinado tempo, que vamos ver um pouco adelante. Perfeito? Então, gravamos a superfície da cerâmica com o ácido, com ácido fluorídrico. Depois que gravamos com o ácido fluorídrico, temos que entender que este ácido vai fazer a corrosão da superfície e durante a corrosão vai subir um precipitado, uns detritos na superfície que vão ser chamadas de debris cerâmicos. Então, o segundo passo, depois do ácido fluorídrico, vai ser uma limpeza da superfície. Como vamos fazer? Uma vez que vamos fazer a corrosão com ácido fluorídrico, logo depois vamos lavar com água. E podemos lavar com água porque são ácidos hidrofluorídricos, têm uma solubilidade em água e vamos lavar com água. Este lavar com água, o ácido, é para cessar a ação do ácido sobre a superfície. Pero, infelizmente, o ácido não vai ter capacidade de limpiar corretamente os detritos da superfície ocasionados pela gravação ácida. Então, vamos ter que fazer uma limpeza mais fina da superfície. E aí, vocês vão ver que a literatura vai ofertar 3 possibilidades. A primeira possibilidade, a clássica, que é da década de 80, que é pegar a cerâmica depois da gravação e colocar em um banho em ultrassonido. Podemos colocar, então, numa cubeta, uma água destilada, ou álcool, ou acetona. Não importa muito o veículo, o mais importante é a vibração sônica. Colocamos a cerâmica depois da gravação dentro desta cubeta e colocamos em banho de ultrassonido por mais ou menos uns 3 minutos, suficiente para a eliminação dos detritos que chamamos de debris cerâmicos. A segunda forma que podemos fazer, é que parece que é a mais utilizada, parece atualmente, que é muito fácil para a maioria dos outros clínicos, não? É a remoção dos debris cerâmicos com ácido, pero ácidos blandos para cerâmica. Um ácido blando para cerâmica é o ácido ortofosfórico, aquele que todos nós outros temos em consultório. Pegamos o ácido ortofosfórico, lo metemos arriba das cerâmicas e flotamos.
esfregamos a superfície por mais ou menos 20 segundos, suficiente para limpar esses debris cerâmicos, fazendo esta ação com ácido fosfórico, esta limpeza. Depois lavamos com água e listo. Perfeito? E a terceira forma é usar materiais específicos. Por exemplo, Ivoclar coloca em mercado este material que chama-se Ivoclean, que é um material simplesmente para limpar a superfície da cerâmica. São três formas. Tu puedes elegir qualquer um dos três. Está comprovado, funciona muito bem estas formas de limpeza de superfície. Perfeito? Muito bem, vamos entender então o protocolo e saber o que estamos fazendo. Aqui vocês estão vendo o que já sabemos. Aí estamos na parte esquemática de uma cerâmica feldspática, mas visto em uma microscopia de barrido, a superfície da cerâmica é assim. Então vamos ao nosso protocolo de ação. O que vamos fazer aí? Vamos colocar o ácido fluorídrico. Podemos utilizá-lo aí. Este ácido tem que ficar no mínimo 1 minuto na superfície da matriz vítrea, em cima da cerâmica, e podemos estender hasta 2 minutos. Esse é nosso protocolo. O que vai fazer o ácido fluorídrico? O ácido fluorídrico vai atacar a matriz vítrea, vai corroer a matriz vítrea, e ao corroer a matriz vítrea, vai expor os pequenos cristais que estão na superfície, os cristais de feldespato. Pero o que queremos de verdade não é simplesmente expor estes cristais, pero é quitar os cristais que estão na superfície. Por quê? Porque em verdade estamos querendo fazer pequenos poros para depois enganchar nosso adesivo ou nosso cimento resinoso. Então, o ácido fluorídrico ataca a superfície da cerâmica, dissolve a matriz, quitamos os cristais de feldespato e vamos llenar a superfície de pequenos poros. Compare as duas partes da pantalla, sem a gravação e com a gravação. Então, a partir daí, tu também podes entender uma coisa. Por que precisamos de la limpeza fina? É porque a maior parte dos debris cerâmicos são os pequenos cristais que vão ficar atascados dentro de suas casitas. Então, só a água não consegue remover esses detritos, especialmente nos pequenos cristais. Então, se tu coloca em um banho de ultrassonido, a vibração sônica tem capacidade de deslocar, de remover esses pequenos cristais e os debris cerâmicos, portanto, limpar esta capa de poros. Assim como o ácido fosfórico, vocês estão vendo aí uma microscopia feita com ácido fosfórico, a limpeza, ou então os materiais específicos. Perfeito? Assim que fazemos, e porque é importante a limpeza, portanto, da superfície da cerâmica, para liberar esses pequenos poros que estamos criando para enganchar depois nosso adesivo ou nosso cimento resinoso. Muito bem. Vimos também a leucita, conhecemos a leucita. Esta é uma microscopia de barrido da superfície de uma cerâmica de leucita. Fazemos o mesmo protocolo. Mira, usamos ácido fluorídrico e deixamos um tempo mínimo de 1 minuto e podemos estender hasta 2 minutos. E igual, o ácido ataca a matriz vítrea, dissolve a matriz, expõe os pequenos cristais de leucita, quitamos os cristais de superfície e llenamos a superfície desses pequenos poros para fazer a adesão mecânica na superfície. A terceira cerâmica que conhecemos, de silicato de lítio, tem esta superfície, vista em microscopia de barrido. Hacemos igual, ácido fluorídrico, pero agora 20 segundos. O que vai cambiar aí? O tempo. E por que cambiamos de tempo? Pelo seguinte, o ácido fluorídrico, como vimos, ataca a matriz vítrea, dissolve a matriz vítrea, expondo os pequenos cristais. Pero neste caso do silicato de lítio, não queremos quitar os cristais da superfície. Por quê? Porque eles estão na forma de uma rede de cristais. E em vez de quitarmos pequenos cristais pontuais, um aqui, outro cá, outro lá, em verdade vamos sacar um montão de cristais todos de uma vez, toda a rede de cristais, em vez de fazer um pequeno hueco, vamos fazer grandes huecos que podem debilitar a superfície.
Então, 20 segundos suficiente para dissolver a matriz e expor a malha de cristales. Mira como a imagem é distinta. Mira como nas outras duas cerâmicas não vimos nenhum cristal. Quitamos os cristales. E aqui, no silicato de lítio, só vemos os cristales. Se tu aumenta o tempo de gravação, tu tens que entender, todos esses cristales que estão aí vão se perder. Vamos quitar todos e vamos pegar uma superfície igual a que tínhamos antes, pero com huecos grandes e irregulares que podem debilitar a superfície. Por isso, o silicato de lítio se ataca por 20 segundos apenas. Perfeito? Muito bem. Desculpa esta pantalla aqui, vamos pular. Depois, uma vez que nós fizemos, então, a gravação ácida, fizemos a lavagem com água, lavamos com água, e depois fizemos a limpeza fina da superfície, removendo os debris cerâmicos, vamos para o quarto passo, que é simplesmente fazer o processo de silanização. O que é a silanização? Silanização é uma forma de promover a adesão química na superfície da cerâmica. O primeiro, que é a gravação ácida, é promover um ataque na superfície para depois poder fazer uma adesão mecânica, através de enganchamento ou imbricamento mecânico. Agora, fazemos um processo conhecido como silanização, que é um processo químico de adesão. O que podemos entender de silano? Silano é um monômero de ligação. É um monômero de ligação dupla, onde podemos dizer que ele tem dois braços. Um braço chamamos de silício funcional e outro braço chamado de organofuncional. Então, como funciona? O silano, uma vez ativo sobre a cerâmica, seu braço silício funcional tem capacidade de fazer uma combinação química com o silício, que já sabemos está dentro da matriz vítrea. E uma vez que engancha aqui, com esse outro braço chamado organofuncional, consegue fazer uma ligação química com os diferentes adesivos ou cimentos resinosos que temos, fazendo uma ponte química de ligação. Então, fazemos a silanização. Silanização há duas formas de aplicar. Uma, por tempo, aplicamos e damos tempo para ver esta ligação silício com o sileno. Devemos deixar um meio entre 1 a 2 minutos agindo, ou então, uma forma que me gusta muito, através de tratamento térmico. Fazemos a colocação de silano sobre a cerâmica e fazemos um calentamento deste silano. Por exemplo, usando um secador de máquina. Perfeito. Uma vez feito isto, vamos para um quinto passo, mas este quinto passo precisa ser muito bem discutido atualmente, que seria a aplicação de uma pequena capita de adesivo. E essa pequena capita de adesivo está muito necessário de acordo com o cimento que vamos utilizar. Se utilizarmos cimentos de última geração, por exemplo, como calibra, vinir, não? De Dentsply, materiais de última geração, este passo já não existe mais. Se estivéssemos usando materiais antigos, como o Enforce, por exemplo, era interessante. Por quê? Por conta da mojabilidade dos cimentos. Então, o que fizemos como primeiro passo? A gravação ácida com ácido fluorídrico e llenando de microporos a superfície da cerâmica. Quando utilizávamos cimentos de geração passada, eles não conseguiam penetrar solos nestes pequenos poros, porque não tinham capacidade de umectação, de mojabilidade. Então, se sugeria passar a capita de adesivo para llenar os poros com o adesivo, e como o adesivo é quimicamente ativo com o cimento, pegar um na outra. Pero estes novos cimentos que temos, as novas gerações de cimentos, têm uma capacidade de mojamento, de contato muito superior, de tal suerte que eles solos já conseguem penetrar naqueles microporos que hacemos com a gravação ácida. Por isso, a capita de adesivo tende a desaparecer este passo. Não é tão obrigatório mais a utilização da capita de adesivo. Perfeito?
Entonces, cuando estamos trabajando con estos tipos de cerámica, o que é o mais importante? Primeiro, conhecer a cerâmica. Qual tipo de cerâmica que temos na mão, qual tipo de restauração foi feita, para então buscar o protocolo correto. E o principal fator seria qual é o tempo de gravação para cada tipo de cerâmica. Perfeito, amigos. Existo. Um pouco rápido, mas existo. E a partir daqui, é simplesmente abrir para as perguntas. É uma classe mais para chamar as perguntas do que para aclarar, por conta do tempo, logicamente. Para discutir, não? Assim é importante, não? Generar discussão, não, Dr. Quina? Assim é importante. O que mais me gusta, Dr. Quina, desta charla acá que estamos fazendo é que, mira, hablamos sobre software, hablamos sobre chairside, hablamos sobre materiales, hablamos sobre fresados, y ahora usted está hablando sobre cimentación. Por eso cada charla estás complementando una a otra. Eso es importante, ¿no? Porque las personas que están mirando, es como una estás complementando la otra. Esto me encanta. Hablamos sobre marketing. Adelantando um pouco de maio. Combinamos muito. Não, hablamos e dissemos, combinamos, tu falas disso, eu hablo disso. Assim é, isso me encanta. Hasta hablando um pouco agora de maio, vamos começar maio falando sobre o protocolo de asepsia. Este é o primeiro, que é um tema super importante. E também vamos falar sobre... Preciso mirar. Como? Vamos falar protocolo de asepsia, vamos falar de integração de implantodôncia, vamos falar de fresado, de diferentes materiais. Isso é muito bueno. Mira, Dr. Quina, temos muitas perguntas agora. Vamos allá. Temos uma pergunta de uma pessoa anônima. Dr. Quina, diferenças entre cerâmicas de Cad-Cam e polvo para carga cerâmica. Desculpa, de novo, por favor. Diferenças entre cerâmicas Cad-Cam e polvo para carga cerâmica. De polvo? Sim. Temos formas de construção da restauração, não? Temos o clássico, que é o polvo líquido, que é a estratificação da cerâmica. Temos a possibilidade de estratificar dois tipos de cerâmica, ou de forma geral, tanto a cerâmica feldospática como cerâmicas de leucita, podem vir nesta formulação polvo líquido para fazer a estratificação. E temos a técnica press de injeção, e temos, logicamente, o que estamos dentro do mundo agora, as cerâmicas de fresagem. Perfeito? Existem diferenças, por supuesto, especialmente na diferença de compactação de material. Pero não existe uma diferença que podemos cambiar protocolos obrigatoriamente para os diferentes tipos de construção de restauração. Portanto, se estou fazendo uma restauração de feldspato com estratificação, ou estou fazendo a construção da restauração porque é de cana de feldspato, não? O fresado, uma cerâmica de feldspato, o tratamento é igual. O tratamento é igual. Existe uma dúvida muito recorrente que está no sistema de disilicato de lítio. Parece que há uma diferença visual, às vezes se percebe uma diferença visual para quem estava acostumado com as cerâmicas de disilicato de lítio press, que foram injetadas, e com as cerâmicas que foram usinadas em Cad-Cam. Então, tu coloca 20 segundos de gravação ácida, como aprendemos, pero parece que na cerâmica fresada, a aparência não é tão branca, não é um branco mate de superfície como se via em la cerâmica press. Pero não é para se enganar, aunque não se vê, é o mesmo protocolo, é 20 segundos. Perfeito? É uma diferença visual, mas não microscópica. Então, por isso,
seguimos sempre o mesmo protocolo. Ahora una pregunta de Rodrigo Pino. Perdóname, celular de un... perdona, discúlpame. Essa é a grande virtude, eu acho que, de las em vivo. As possibilidades do que ocorre todos os dias. Em vivo é interessantíssimo. Mi esposo salió para hacer deportes, esqueció el celular, perdóname. Mira, tenemos una pregunta de Víctor Pineda. Tengo entendido, según estudios hechos luego de la aplicación del ácido fluorídrico, este debe inactivarse con bicarbonato de sodio en cuba ultrasónica y con mismo ácido fosfórico. ¿Esto es así? Mira, essa é uma boa pergunta, não? Vários estudos de materiais, de ácidos, vêm com isto. Por exemplo, este é de Ivoclar, que junto com o ácido fluorídrico traz polvo neutralizador, que é um ácido. Desculpe, é sal. Sal para tamponar a cerâmica. Tamponar o ácido fluorídrico. Isso se dá muito, não muito por conta do protocolo, é porque os ácidos fluorídricos, a grande maioria dos ácidos fluorídricos, por exemplo, esse de Dentsply, não são ácidos buffer, ou seja, não se autoneutralizam. Portanto, se tu for pensar muito, quando tu lavas este ácido, é um contaminante ao meio ambiente. Não por conta da cerâmica, tu deveria tamponá-lo para neutralizar antes de ir isso ao esgoto para a natureza. Então, para diminuir a toxicidade e não haver contaminação do meio ambiente, seria interessante. Mas não por conta do protocolo. Okay, não há diferença se tu tamponas ou não tamponas para a sequência da adesão. Perfeito? Perfecto. Ahora tenemos una pregunta de un mentor de nosotros, Dr. Rodrigo Pino. Hola, Cinequina, saludos desde Chile. Quiero saber de tu opinión sobre el proceso adhesivo. Muchos autores discuten sobre lo siguiente. Después de grabar la porcelana, agregas silano, agregas o no prime o adhesivo universal a esta superficie. Después de silano, antes de poner la resina de cimentación, este paso es muy diferente entre los conferencistas. Sim, em verdade, como havia dito, existe realmente uma diferença atualmente do protocolo e tu tienes que ver muito de acordo com os materiais. O próprio fabricante vai dar a indicação atualmente. Se tu pegas as indicações de fabricantes, a ver que a grande maioria, em seus novos cimientos, acabam não mais utilizando o adesivo. Como havia dito, o adesivo que se ponga arriba da cerâmica é para garantizar que vai penetrar nos pequenos poros que foram hechos. Como os cimientos antigos não tinham uma capacidade de umectação, uma mojabilidade grande, quando fazíamos direto a colocação do cimento e depois fazíamos uma microscopia de varrido em la interface, víamos que muitos dos pequenos poros estavam huecos, vazios. O cimento não havia penetrado. Então, sugeria-se a colocação da capita de adesivo para fazer esse enganchamento, porque o adesivo líquido tinha uma mojabilidade grande e fazia isso. Mas como nossos cimentos aumentaram significativamente esta capacidade de mojabilidade, muitos já não sugerem mais a necessidade de colocação do adesivo. E é interessante, sabes? Se tu não precisas de colocar o adesivo, é interessante, porque tu não tem diluição do cimento justamente na área onde vai pegar. Então, tu não quita um pouco de resistência por diluição. Então, se puedes, cimentos novos, tu não necessitaria tanto a colocação do adesivo. Mas, na dúvida, se tu coloca o adesivo, também não é nenhum desastre, porque sempre aprendemos a colocar os adesivos.
Minha sugerência, se eu vou colocar um adesivo, seria um adesivo puro, hidrófobo. Isso seria legal. Agora temos uma pergunta de Esteban Londono. Quanto tempo deixar actuar o ácido fosfórico como limpeza de fluorídrico? Isso. O ácido fosfórico, na verdade, é para limpiar os debris cerâmicos, a basura que está na superfície da cerâmica. E, muito importante, é uma limpeza ativa. Tu colocas o ácido fosfórico e flota, esfrega. 20 segundos, mais ou menos, suficiente. A limpeza é limpeza com o ácido, mas tem que ser mecânico. Esfregando. 20 segundos, mais ou menos, lavamos com água e listo. Ok. Franco Rotuno, ¿de qué porcentaje y tiempo de grabado con Yo no conozco ¿cómo se llama? Esta sigla, FAOH. Daniel, es el ácido fluorídrico. Ok. ¿De qué porcentaje y tiempo de grabado con ácido fluorídrico? Tengo entendido que depende del cristal. ¿Varía el ácido? ¿No es de manera personal? Uau, essa é uma pergunta dura de responder porque a literatura traz divergências, perfeito? Então, como havia dito, o ácido fluorídrico em mercado está disponível de 4 hasta 10%. Okay. Vamos entender. Ácido fluorídrico que empieza a 4%, ¿por quê? Porque menos que 4% não tem capacidade de gravação. A partir de 4% empieza. Depois de 10%, também pode gravar, mas está tão forte que vai necessitar cambios de protocolos. De 4 a 10% vai bem. Mas há diferenças entre estes ácidos? Há uma peleia na literatura. Alguns dizem que sim, outros dizem que não. Mas se tu analisa a revisão de literatura, vai ver que a grande peleia se reside mais em ácidos 4%. Okay. Ácidos de 4% são os que mais trazem dúvida. Por quê? Porque está bem no limite entre funciona ou não funciona. Então, pequena variação no ácido já tem que alterar protocolos. Então, a partir de 5%, existem algumas peleas, mas a maioria vai dizer que não há diferenças significativas. Vou dar uma resposta, portanto, que é a partir de observação clínica. Você sabe que no Brasil começamos a trabalhar com ácidos fluorídricos a partir dos final dos anos 90. E o único ácido que havia em Brasil era este, de Dentsply. O condicionador de porcelanas de Dentsply. E este ácido permaneceu solo este ácido no mercado do Brasil por quase 15 anos. Durante 15 anos, o Brasil só utilizou este ácido a 10%, independente do tipo de cerâmica. E não houve nenhuma constatação de que o fato de ser a 10% alterava algum tipo de protocolo ou tinha maior ou menor gravação nas diferentes cerâmicas que havia citado para vocês. Portanto, eu creio que se tu utilizar de 5 a 10%, tu está tranquilo e pode usar o mesmo protocolo. Assim é meu procedimento, minha opinião. Perfeito? Personal. Okay. Agora, uma pergunta de maestro nosso também, Edgar Enrique Garcia. La colocación a ácido fosfórico después de ácido fluorídrico es igual para press que para CAD/CAM? Exato. É simplesmente um procedimento de limpeza. O ácido fosfórico não ataca a cerâmica, é só para limpar. Eu digo sempre, não, é que quem faz limpeza, por exemplo, limpeza de superfícies cristalinas, por exemplo, uma calçada de pedra. Às vezes, uma calçada de pedra está encardida, não? Está muito suja. Como se faz protocolo de limpeza? Com ácidos blandos. Por exemplo, vinagre. Você coloca uma mescla de vinagre com água e se flota porque o ácido blando consegue limpar muito superfícies cristalinas. A ideia é simples. Os ácidos são seletivos. Ácido fosfórico grava muito bem dentro, mas não grava cerâmica.
Pero para a cerâmica, portanto, é um ácido blando. Tu colocas e a ação dele é uma ação de limpeza, não de gravação. Perfeito? Então, tu colocas para limpiar. Pero se não lhe gusta tanto a ideia, pode fazer o clássico, colocar numa cubeta de ultrassonido e fazer a limpeza com ultrassonido. Ou podes usar materiais específicos de limpeza, por exemplo, Ivoclean, de Ivoclar, seria um material que foi desenvolvido só para fazer a limpeza da superfície. Amigos, um recado para todos. Temos 60 perguntas agora. A última pergunta é de Jamil Solis. Por favor, não envie mais perguntas porque não vamos ter mais tempo, ok? A última pergunta que vamos responder é de Ramil Solis, ok? Dale. Mira, vámonos agora a próxima pergunta, que é uma pergunta de um brasileiro. Eu vou falar primeiro em português e depois em espanhol. E você, por favor, doutor, temos que responder em espanhol e em português. Alexander, por que quando nós, dentistas, compramos um kit adesivo, não vem escrito no modus operandi que devemos esquentar o material? Agora em espanhol. Por que quando nós, dentistas, compramos um kit adesivo, não vem escrito no modus operandi que devemos nós esquentar este material, aquecer este material? Bien, que la mayoría de las veces los materiales que ven dentro de los estuches no se colocan 100% de los protocolos, se coloca de una forma más sencilla. Entonces, la gran mayoría de los paquetes con silano traen el protocolo de tiempo. Colocar 1 minuto mínimo de tiempo para acción del silano. ¿Perfecto? Entonces, es por eso. Pero la colocación de calor, calentar, es una opción vindo de la literatura. Entonces, tenemos varios estudios que muestran exactamente la acción del silano siendo trabajado a través de calentamiento. ¿Perfecto? Es una opción de protocolo. Es un plus de protocolo. Aquí me gusta mucho. Dr. Edgar Garcia, o adesivo en neodente se fotocura? ¿Cómo? O adesivo en neodente se fotocura? De neodente? Sí. De neodente? Sí. O adesivo en neodente se fotocura? Ah, no dente. Sí. No dente. Va a depender do que tú estás cimentando. Ok, dale. E qual tipo de adesivos também. Vocês têm que pensar. Se estamos pegando uma carilha, a carilha não necessita fotocurar. Vai fotocurar todo o conjunto depois por transiluminação a partir da superfície da cerâmica. Perfeito? Mas se tu está trabalhando com um cimento que é dual, é porque tu tienes dúvidas de que aquele cimento vai conseguir ser curado ou não por la luz. Por isso, tu está optando por um dual. Então, se tu tienes dúvida que vai ou não polimerizar o cimento, então o adesivo é igual. Então, talvez tu tenha que polimerizar. Talvez tu tenha que polimerizar o adesivo. Por quê? Porque existem muitas marcas que combinam o adesivo com o cimento e o próprio cimento se encarga de polimerizar depois o adesivo. Então, como é uma resposta que é muito ampla, sugiro sempre ler os protocolos que vêm dentro dos paquetes. É a forma mais sencilla de tu poder operar, ¿no? Modos operar. Ok, dale. Doctor Sí. China, la pregunta que viene se la voy a hacer yo, ¿ok? Perfecto. Vamos a ver, una pregunta de Marcia Valdivia. Ella pregunta lo siguiente: ¿cómo que es el circonio tipo 3? ¿Es potencialmente adherible? El circonio. Sí, circonio tipo 3. Mira, puede ser tipo 3 o tipo... los diferentes sistemas, porque algunos están diciendo que el circonio con menos saturación puede ser grabado. En verdad, los estudios no te han mostrado exactamente esto. Los circonios no son hechos para grabación.
Se tú quieres hacer adhesión sobre zirconio, tú tienes que cambiar los protocolos de adhesión. Sugiro dos formas para hacer, independente do tipo de zirconio que vai trabalhar. Tu puedes fazer um sistema chamado silicatização de superfície, que é criar silício na superfície de zirconio através de arenamento, perfeito? Como, por exemplo, um sistema Rocatec para silicatizar a superfície. E ao anadir silício na superfície da cerâmica, puedes então silanizar e usar qualquer cimento que queira. Ou então, ao invés de usar um processo clássico como este, utilizar, por exemplo, monômeros específicos, que são chamados de monômeros fosfatados, como o mais comum de todos é MDP, que tem uma capacidade química de adesão química a óxidos metálicos. E aí, tu poderia cimentar adesivamente zircônio com materiais com base de MDP. Então, aquí viene una pregunta relacionada con esa que es de Esteban Brena. Él pregunta, adhesión a circonio con MPD, ¿cómo tratamos la superficie? Bueno, generalmente los estuches de este tipo de cimentos trazem junto uma coisa que chamamos de primer metálico. Porque uma vez que zircônio é um óxido de metal, não? Esses primers de metal, ou primers metálicos, eles têm uma diluição de monômeros fosfatados, perfeito? Para poder melhorar o enganche, mas também tem uma ação de quebra de tensão de superfície, porque os metais têm tensão superficial muito alta, e depois é mais duro para que os agentes cimentantes tenham um perfeito contato. Então, eles também têm uma ação de quebra de tensão de superfície que vai melhorar. Então, o que se faz na superfície de uma cerâmica de zircônio? Tu vai fazer uma limpeza, que pode ser, por exemplo, ácido fosfórico, se queres, ou qualquer coisa, limpa a superfície e depois aplica o primer cerâmico. O primer cerâmico, generalmente, tem acetona e água. Então, vai formar muito líquido na superfície. Então, depois, uma vez que tu aplicas ativamente por uns 20, 30 segundos, flotando, e depois bastante aire para tirar o excesso de líquido que vai formar em superfície, especialmente a água. E aí está listo a superfície para esse tipo de cimentos a base de MDP. Perfecto. Entonces vamos a ir a la próxima pregunta, que es de Karina Lipsen. ¿Qué cemento usa? ¿Puede mostrar algún caso? ¿Qué cimentos yo uso? Sí. Por supuesto, de Dentsply Sirona. De Turquina. Cimentos de todas as marcas, seguramente. Se estamos falando de carilhas, vamos trabalhar com cimentos do tipo vinir. Por exemplo, como havia dito, esses calibre vinir seria uma ótima opção. Não? Podemos usar o clássico de Ivoclar, que agora é o Empress, um cimento vinir, não? de Ivoclar. Podemos usar um vinir de 3M. São cimentos que têm uma característica. Eles são cimentos que são fotocurados, solo fotocurados. Não são cimentos duales. Perfeito? Esses são cimentos que tu pode utilizar para carilhas. Mas quando tu está com restaurações mais gruesas, tu tens que trabalhar com duales ou com cimentos químicos. Então, tu tens que cambiar para opções de cimentos com características duales. Podem ser tanto cimentos que utilizam sistemas de adesivos, como cimentos que são self-adesivos. Que aí nós temos uma infinidade ao mercado. Desculpem, porque é muito difícil para um professor falar de marcas e dizer, eu uso este, porque isso dá muita tendência. Isso não é bom. O importante é entender por que eu utilizo cada cimento. Se é uma carilha, vou usar um tipo de cimento, fotocurado. Se não passa tanta luz, melhor usar um dual ou um químico. Se é uma zircônia, um outro tipo de cimento, e assim por diante.
Perfeito? E no caso clínico, infelizmente, não temos tempo, não? Casos clínicos. Seguimos para a próxima pergunta, não, Maria? Claro. La próxima pregunta es de Jesús, Gerardo de Jesús Santos Reina. Él dice, a su experiencia, ¿recomienda aislar de manera absoluta restauraciones totalmente adhesivas, ya sea en anterior o posterior? No. Vamos entender, vamos colocar bem a resposta. Em verdade, quando vamos fazer uma cimentação, qualquer que seja adesiva ou convencional, é muito importante o controle de umidade, especialmente a umidade cervical, perfeito? Então, o aislamento total, absoluto, é uma das formas de fazer esse controle de umidade, mas não é a única. A ideia de que eu tenho obrigação de aislar não é verdade. Aislar tem um motivo, porque aislar não é um fim em si mesmo. Aislar tem um motivo de controle de umidade. Então, se tu consegue aislar bem, se tem capacidade de fazer o aislamento, está sencillo para fazer o aislamento, lo haga. Está perfeito. Pero, às vezes, é mais tranquilo para controle de umidade, por exemplo, um hilo de desplaçar. Às vezes, se tu tienes um láser, tu puedes usar um láser para controle da umidade cervical. Então, o que é importante durante a cimentação? O controle da umidade, especialmente da umidade cervical. Como tu vai fazer, não me importa. O importante é que tu controle. Uma das formas é o aislamento, mas não o coloque como obrigatório, porque isso vai fazer com que, para a vida de alguns clínicos, isso vai virar um inferno na vida de alguns clínicos, por conta de aislar, às vezes é fácil, às vezes é muito duro de fazer. Perfeito? Então, não vá por aí. O importante é controlar a umidade da região. E aí está tranquilo. Perfeito? Aislar é uma das possibilidades, só isso. Entonces, vamos aquí, dice Franco Rotuno. Él dice, quiero saber tiempo según porcentaje de ácido fluorhídrico. No es lo mismo ácido fluorhídrico al 10% por 2 minutos que ácido fluorhídrico 5% por 2 minutos. Mira, o ácido fluorhídrico, como havia dito, há logicamente uma divergência em literatura. Existem alguns estudos que dizem, mira, se tu está usando 5%, tem que añadir um pouco mais de tempo, e com o 10% um pouco menos de tempo. Perfeito? Pero alguns estudos também mostram que é igual. Isso porque a percolação do ácido em gel na superfície da cerâmica em profundidade, às vezes, alguns estudos mostram que não é uma grande profundidade, não consegue entrar mais, não consegue percolar tanto na superfície este gel. Então, há diferenças em alguns estudos e outros estudos não mostram essa diferença. Por isso que é uma pergunta difícil de contestar. Na minha opinião, se tu pega alguns estudos de revisão bibliográfica, vamos ver que a maioria acaba concordando que de 5 a 10% trabalha com protocolos iguais. Lembra que não é só a potência do ácido, mas a capacidade de percolação em superfície. Então, isso vai fazer com que se equilibre mais ou menos de 5 e 10%. Perfecto. Tenemos otra pregunta aquí de Yaler El Necer. Buenas tardes. En el caso de las cerámicas resistentes, sensibles, ¿cuál sería la preparación y qué tipo? Déjame ver que aquí perdí la pregunta, disculpa. Nuevamente, buenas tardes. En el caso de las cerámicas resistentes, sensibles, ¿cuál sería la preparación y qué tipo de cemento utilizaría? Ok. Isso é uma pergunta parecida com a outra, é que quando estamos trabalhando com cerâmicas de óxidos, alúmina ou zircônio, trabalhamos com duas opções de tratamento.
Uma, como havia dito, silicatização de superfície, criando silício na superfície. Ou a outra, usando cimentos com afinidade a óxidos metálicos. Vamos dar nomes, tá bem? Para que se quede mais tranquilo todos. Se tu queres cimentar um zircônio, que é o mais comum desse tipo de restauração, um bom material, por exemplo, é de Ivoclar, o Mutlink, que é uma base monomérica de monómeros fosfatados, excelente para isso. De Japão, o Kurarai tem o clássico, o Panavia. Panavia é excelente para isso. Então, são cimentos que têm uma característica de afinidade química com óxidos de metal. Então, tu puedes optar por esse tipo de material. Perfeito? Ou então ir para uma silicatização de superfície. Ok, perfecto, doctor. Vamos con el señor Rodrigo Pino, parece conocido el señor Rodrigo Pino. Él dice, hay mucha discusión sobre el paso de agregar adhesivo, pero no se menciona el tipo de adhesivo, antiguos o nuevos. Como a superfície da cerâmica é uma superfície inerte, está seca, completamente seca, o melhor é usar também um adesivo que seja inerte, que é o adesivo puro, é o bond puro. Então, o bond puro seria, se vamos agregar uma capita de adesivo sobre a superfície da cerâmica, o melhor sempre é o adesivo puro. O bond puro. Esse seria o melhor e que não interfere com nenhum outro material, com os cimentos, por exemplo. Perfeito? Não vai haver interação com os cimentos. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, se estamos trabalhando com um cimento que seja self-adesivo, né? Que é autoadesivo, esses cimentos, eles podem ter interferência por conta de um adesivo universal, por exemplo. Então, se eu tenho a preocupação ou me gusta passar adesivo na superfície, aunque não precise, mas me gusta passar, deveria ser um adesivo puro, neutro, que seria um bond puro. Isso poderia ser para todas as situações. Ok. Vamos, la próxima dice el nombre de Diego Báez. Él dice, pregunta, ¿secar el silano por cuánto tiempo con secador? O secador, importante darle uma temperatura que vai arriba de 60 graus. Um secador de pelos que está aquecido, calentado já, em mais ou menos 5 segundos parado, já passou dos 60 grados, não? Verdade? As mulheres sabem bem, não? Sí, pasa. Queima os pelos, não? Então, isso é assim. Mas há também que dar um pouquinho de tempo para volatilizar 100% do veículo do silano. Então, recomendamos entre 30 segundos a 1 minuto, é bem, suficiente. Recomendamos sempre que se utilize uns aparatitos como este. Não? Esse é um infusor de té simples. Colocamos a cerâmica com silano aqui dentro, colocamos aqui e um secador de pelos e bueno. Bem tranquilo. Tranquilo. 30 segundos a 1 minuto. E mira, se tu está fazendo 6, 8, 10 restaurações, aplica em todas, coloca todos aqui juntos e de uma só vez, todos juntos. Não é necessário um por um, perfeito? Pode fazer todos de uma só vez. Todos una vez. Ok. Tenemos la próxima pregunta de José Toso Burgos. Él dice, buenas tardes, doctor Quina. ¿Cuán importante es que un adhesivo tenga MDP en su contenido para su interacción con la cerámica y sustrato dentario? Pergunta dura, ¿no? Muy bien. MDP tiene algunas condiciones que son distintas. Cuando hablamos de adhesivos que contienen MDP para superfície dentária, nos agrega uma possibilidade de ter um adesivo que é self-etching, onde não precisamos, então, do passo de gravação com ácido fosfórico. Então, ele passa a ser um self-etching, ou tem a possibilidade de ser um self-etching. Então,
Esto es la virtud para la estructura del diente. En relación a los materiales cerámicos, el MDP tiene una capacidad de combinar con óxidos de metal. Entonces, tiene una ventaja, por ejemplo, si estoy haciendo la cimentación de un zirconio o de un óxido de alumina o hasta mesmo de una metal cerámica que está oxidada por dentro. Entonces, ahí yo tengo una posibilidad de interacción do MDP com a superfície de óxidos metálicos e assim fazer uma adesão. Embora o que preferimos é que tenhamos para esta situação cimento cargado de monômeros e não só o adesivo, perfeito? Agora, para a estrutura do diente, lembrar que o adesivo com o MDP me abre a possibilidade de um adesivo self-pet. Vamos a la próxima. Es una situación un poco más compleja de respuestas, ¿no? Ok. Vamos a la próxima, me parece que es más simple. La próxima pregunta es de Paola Orellana. Ella dice, ¿cuánto tiempo se debe frotar el silano? El silano no necesita flotar, ¿eh? Frotar. Aplicar. Tú aplicas o silano. Então, tu pegas um silano. Pegas um silano, por exemplo, este. Eu aplico na superfície. Se eu não, posso fazer duas estratégias, como havia dito. Uma por tempo. Coloco o silano e aguardo um tempo mínimo de 1 minuto. Minha sugerência é deixar hasta 2 minutos. Perfeito? Simplesmente na superfície da cerâmica. Ela aplica e lo aguarda. Muito bem. Dizemos sempre que silano bueno é silano novo. Perfeito? Silano bueno é silano novo. Silanos tienen generalmente vehículos a base de acetona, alguns têm etanol, mas a maioria é de acetona. Tem volatilização rápida. Se tu colocas esse silano na superfície de uma cerâmica, a tendência é que volatilize rápido, seque rápido na superfície. Antes de dar 1 minuto, já deve secar. Isso é um bom sinal, é que o silano está novo. Se secas, generalmente eu reaplico, coloco mais uma vez. Basta completar o tempo de espera, sempre com ele mojado de silano em superfície. No final, quando dá o tempo, que sugiro 2 minutos, aí seco bem para remover realmente o veículo de silano. Perfeito? Então, coloco e não precisa ser ativo, é passivo, porque vai estar generando uma reação química na superfície entre o silano e o silício de la cerâmica. ¿Perfecto? Perfecto, doctor. Vamos entonces, la próxima pregunta es del señor Andrés Verdugo Bolumburu. Él dice, ¿es preferible usar HHF al 5 o al 10% y por 1 o 2 minutos para feldespato o leucita? Entonces, tanto faz, puede ser de 5 o de 10%. Entonces, tú puedes colocar 10% o tú puedes usar, deixa ver aquí, uno como 5%. Perfecto. Como escolha, tú puedes escolher cualquiera. Tempo mínimo, 1 minuto para feldespato o leucita. Tempo mínimo. E pode arrastar hasta 2 minutos, que a profusão de gravação não vai ser tão diferente uma da outra. Perfeito? Especialmente para feldespato leucita. Não há grande diferença. Só recuerda uma coisa. Quando se trata de leucita, ele é um pouco mais ácido sensível. E deve respeitar o tempo máximo de 2 minutos. Não deve passar desses 2 minutos. Feldespato já permite mais tempo, se queres, pero é só perda de tempo, porque a partir de 1 minuto já fez o padrão de gravação que tu queres. E aí vamos de novo. Se tu usar 5 ou se tu usar 10%, vai dar basicamente a mesma coisa. Perfeito? Se talvez exista alguma diferença que podemos dizer significativa ou que possa causar alguma preocupação, será mais de silicato de lítio.
mas não para leucita e feldspato. Ok. Ok, la próxima es una pregunta anónima. Dice, ¿qué importancia tiene la sinalización en la resistencia adhesiva final? ¿Es más importante la unión micromecánica o la química? Uau, essa é uma ótima pergunta. Mira, o conceito de adesão, quando você pega em um dicionário, ele diz assim, adesão é a capacidade de manter unidos, pegados juntos, duas superfícies, dos materiais, através de duas formas. Uma, através de ligações covalentes, que é ligação química, troca atômica de uma superfície a outra, criando uma terceira que vai juntar, pegar. Ou, uma segunda forma, através de imbricamento mecânico, enganchamento mecânico, que é a mais comum de todas. Ou melhor, por ambas as situações. Se conseguisse combinar químico e mecânico ao mesmo tempo durante a adesão. Isso seria fantástico. Por que as cerâmicas ácidos sensíveis funcionam tão bem? É porque permitem a dupla forma de adesão. Tanto ligação química, mas ligação micromecânica através da gravação ácida. Perfeito? Então fazemos ambos, por isso que é espetacular. Pero se tivesse que dividir e falar, vamos escolher solo um ou solo outro, solo químico ou solo mecânico? Sem dúvida nenhuma, químico. Silanização é muito, muito importante. Perfeito? Mais até do que o ácido clorídrico. Pero se podemos fazer os dois, hacemos os dois. Por quê? Vai melhorar muito mais o desempenho. Então não é para escolher, não é opcional. É obrigatório fazer os dois. Perfeito? Para o máximo do que podemos fazer na adesão. Vou agora ajudar um pouco Maria. Uma pergunta de Catarina Gonçalves. Professor, em que cimentos não usa Bond? Que adesivos, que cimentos não usa Bond? Assim é. Desconfio que a pergunta está relacionada à cerâmica, não? Me parece que sim. Não há mais complemento, não há mais informação. Se for solamente relacionado à cerâmica, tu poderias dizer que, por exemplo, cimentos novos, como, por exemplo, calibra vinir, não precisa. Tu puedes ir direto, se quieres, com calibra universal. Desculpe, calibra vinir. Entende? Se for nesse sentido. Como Variolink Static de Ivoclar, não precisa mais que tu coloques o adesivo sobre a cerâmica. Perfeito? Agora, se a pergunta é outra, porque isso estamos falando diretamente sobre a cerâmica, sobre cerâmica. Se a pergunta é sobre a superfície do diente, aí então estamos falando desse tipo de adesivo, ou desculpe, desse tipo de cimentos, que são cimentos self-adesivos. Pode se aproximar um pouco mais da câmera? Sim? É que não estou vendo a minha pantalla. Estou só vendo você. Aqui está vendo? Assim é. Um pouquinho mais. Agora sim. Calibra. Cimentos que são self ou autoadesivos, esses não precisariam, por exemplo, do sistema adesivo nenhum à superfície dentária. Então, depende do que estamos falando nessa pergunta. Tá bem? Ok. Então, tu para um e eu para outro. Próxima pergunta, José Medina. Buenas tardes, Dr. Quina. O percentagem de ácido fluorídrico para uma cerâmica feldspática e de silicato, por que deve ser diferente? Essa é a mesma pergunta. São recorrentes a pergunta, porque eu sei que há muitas dúvidas aí. E como eu disse a vocês, infelizmente, não há um consenso literário. Não há um consenso de literatura. Então, se tu lê um determinado estudo de investigação e depois lê outro, vai ver que eles falam coisas às vezes diferentes. Mas, para mim, minha opinião, perfeito? Minha conduta clínica é que não faço uma diferença de protocolo entre 5% e 10%. Se gravo por 20 segundos de silicato, não importa se é com ácido 5% ou ácido 10%.
igual. E depende da cerâmica, e não se é ácido 5 ou 10%. Ok, dale una pregunta anónima. Buenas tardes, estimado doctor. Algunos clínicos recomiendan la neutralización del ácido fluorídrico. ¿Qué opina al respecto de esto? Saludo. Muy bien, nuevamente es aquella pregunta, ¿no?, que habíamos respondido, que es la cuestión de utilización de un neutralizador. Ok. Nuevamente, una pregunta anónima. ¿Recomienda las rehabilitaciones de zirconia en el sector anterior? Recomendo, se tú quieres. No soy fan de hacer zirconia en región segmento anterior, pero no veo también ningún problema en hacerlo. Va a depender mucho de qué tipo de restauración está haciendo. Probablemente está hablando de un segmento de hacer todo coronas, ¿no? Coronas o pontes. Sería una opción hacer las coronas de zirconio, embora yo no sea muy fan de hacerlo así, de zirconio. Doctor, yo puedo complementar un poco. Esto Sí. me parece un poco, un tema un poco cultural. Mira, me parece que algunos países utilizar zirconia para anteriores es muy común para ellos. Sí. Más acá en Brasil, nosotros somos considerados los mejores dentistas del mundo, ¿no? Tenemos la mejor universidad del mundo. Por eso buscamos tener lo mejor resultado natural. Por eso la zirconia es un tema bastante discutido, ¿no? Tenemos una pregunta ahora de Eric. ¿Qué diferencias significativas se observan al calentar el silano o no hacerlo? Mira, a forma que tu trabalhas, é difícil que tu consiga fazer uma verificação, porque como o silano é uma reação química, é difícil tu perceber uma diferença aí. Que tienes que ver mais por falhas ou posteriormente. Se o protocolo que segues, com ou sem calentar, está funcionando a largo prazo, isso é o que importa. Se houvesse algum tipo de sinal clínico, quer dizer, silanização está indo bem ou não, está em la tensão de superfície. Quando tu tienes uma cerâmica gravada, pero não está silanizada, a tensão de superfície é muito baixa. Quando tu colocas, por exemplo, uma gotita de água arriba, tu vai ver que a água é totalmente sugada para dentro da superfície, se espalha toda. Depois da silanização, a tendência é aumentar a tensão de superfície. E se tu fizer um teste para ver se tu colocas uma gotita de água, a tendência é que não faça esse espalhamento. Tu tienes uma formação de uma bolha, uma burbuja de água aí arriba. Então, isso seria uma forma, talvez, de tu ter um indicativo. Pero é muito difícil porque não é uma reação química que não se pode ver. Entendes? Não se nota nada diferente depois da silanização. É apenas uma reação que ocorreu. Tá? Nós outros fazemos muitos testes, não? Fazemos corpos de provas de cerâmica e dividimos estas cerâmicas assim. Pegamos um corpo deste de cerâmica, lo dividimos ao meio, fazemos um teste assim, só com colocação de silano, com calentamento, e depois a outra metade só colocamos. E aí depois fazemos testes de tração arriba, para ver. Compreendo, doutor. Aí é possível tu notar algo, pero importante é tenha um silano novo. Se tu segues para o calentamento, eu creio que está perfeito. Mas se não vai calentar, siga a orientação de tempo. Não seja rápido nesse processo. Coloque, tenha paciência de aguardar o tempo para que ocorra realmente a ação do silano na superfície. Ok, dale. La próxima pergunta de Loredana. Olá, é necessário utilizar capa de adesivo quando usamos cimento do link de Bosco?
Não sei. Não tenho experiência com o Duolingo. Ok. Maria, você pode tomar nota desta pergunta para buscarmos? Sí, claro. Ok, dale. Loredana, eu vou anotar acá o correio de Maria. Você pode enviar essa pergunta para ela. Vamos buscar uma resposta para você, ok? Eu vou poner acá. Maria, perdóname. Maria.Solina. Tu faz isso, deixa ver. Apareceu uma pergunta aqui abaixo. Que estão perguntando se enxágua el silano. Não, el silano não se enxágua. Só põe e deixa secar. A próxima pergunta de Romina. Para restaurações de ceramaje, qual é a diferença em sua composição? Como? Desculpa a pergunta. Para restaurações de ceramaje, qual é a diferença em sua composição? Não sei. Ceramaje? Qual é ceramaje? Como? Eu não sei. Eu não sei qual é esse produto. Eu também. Ceramaje. E que, como havia dito, há uma quantidade enorme. Você conhece, Dani ou Leandro, ceramaje? Romina, eu vou pôr aqui também o correio de Maria. Você pode nos... É uma resina. De chofo. Ceramaje de chofo. Já, perfeito. São as resinas, são os polímeros ceramizados que temos. Então, quem diz, sim, ceramaje de chofo, assim como lava e outros. Mira, esses materiais não se gravam, certo? Não se faz gravado. Se queres trabalhar na superfície, existem alguns protocolos. Um dos protocolos que me gusta é o chorreio, vamos chorrear a superfície para preparar a superfície e depois aplicamos uma capa de silano. O silano, neste caso, vai pegar na superfície do polímero através do braço organofuncional. O mesmo braço pega organofuncional aí, o polímero, e também pega no cimento ou no adesivo que vai aplicar. Perfeito? Ok. Então, trabalhamos assim. Feito. A próxima pergunta de Felipe Aguirre. Sabendo que os cementos atuais têm a capacidade de penetrar em la cerâmica gravada, aplicar a pequena capa de adesivo depois de silano debilitaria ou aumentaria os valores adesivos? Então, em verdade, não faz muita diferença. Logicamente que tu tienes que perceber qual tipo de cimento que está trabalhando. Não? Novamente, isso é importante. Mas eu estou entendendo a pergunta como cimentos convencionais, não autoadesivos nem nada. Então, nessa situação, podemos dizer que em estúdios vai haver uma perda de resistência por conta da diluição do cimento na interface. Mas que clinicamente não faz diferença. Mas se tu não necessitas fazer este passo, melhor não fazê-lo, não? Você ganha tempo clínico, essa coisa toda. Não tem que controlar grossor de capa, nem nada. Porque quando tu aplicas uma capa de adesivo na superfície da cerâmica, tem que adelgaçar corretamente para não haver excessos. Isso generalmente suja muito a área externa, o que depois dificulta a limpeza de superfície depois da cimentação. Então, se tu puedes, e se tu cimento já lhe permite não trabalhar com a capita de adesivo, melhor, não? Mas se for em termos de clínica, eu diria que não há grande diferença. Mas em estúdio, sim. Porque quando aplico um teste estatístico, eu posso usar um teste mais fino e mostrar valores significativos. Mas clinicamente talvez não seja tão importante.
Ok, doctor, gracias. La próxima pregunta es Iván. Hola, saludos desde Perú. ¿Se puede hibridizar la cerámica feldspática con silicato de litio? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Cómo? Hola, saludos desde Perú. ¿Se puede hibridizar la cerámica feldspática con silicato de litio? ¿Cuál es la razón de esto? Não se faz. De silicato de lítio trabalha com silicato, com cristais de silicato, e não se faz um híbrido. Agora, o feldspato se faz mesclas. Porque a cerâmica madre, que é o feldspato, é muito débil. Por exemplo, é muito comum se mesclar um pouco de óxido de alumina dentro do feldspato. Hasta no máximo uns 30%. Porque se passa muito também, acaba perdendo qualidades ópticas do feldspato. Até uns 30% vai manter as qualidades ópticas e vai ganhar um pouco de resistência mecânica por anadir óxidos metálicos adentro. Mas, e também podemos trabalhar isso com leucita. Para o de silicato, não. O de silicato é de silicato. No caso do silicato, você pode fazer a versão como fez Dentsply, fazer a versão simplificada, que é o silicato de lítio, e anadir óxido de zircônio. E o principal fator disso é trabalhar ele como um dopante, que melhora muito a capacidade do material para suportar a fresagem. Se fresa de forma mais adequada. Así es. La próxima pregunta es de Karina. Doctor Quina, excelente explicación. Felicidades. Me gustaría saber desde qué tipo de cementos podemos considerarlos nuevos. ¿Existe alguna clasificación de los cementos? Essa é uma boa pergunta. Sabes que, infelizmente, não há uma classificação que seja didática, não? Porque há tantos materiais. O que passa é que, como temos muitas marcas, cada marca tem em seu portfólio 3, 4, 5, tem portfólios até com 10 tipos diferentes de cimento. Convivemos com todos os cimentos na vida. Então, não há uma forma de dizer este. Então, infelizmente, nos cimentos, não existe uma classificação única. Podemos classificá-los de diferentes formas. Podemos classificá-los, por exemplo, por tipo de polimerizado, fotocurados, duales e químicos. Podemos classificá-los de acordo com sua aplicação. Cimentos estéticos e cimentos não estéticos, e assim por diante. Mas não há uma classificação única. O que sugiro para que tu possas saber se é novo ou não, depende muito de tempo de mercado, não? Quem tem mais tempo de mercado conhece mais ou menos nomes. Sabe, por exemplo, que antigamente havia o Variolink Veneer, e agora é Variolink Static. Sabia que antes era Filaex Arc, ou ARC, e agora é Ultimate, e assim por diante. A troca de nome quase que já mostra uma variação. Porque quando se troca nome, fantasia, sabes? Generalmente, também não é uma regra, mas generalmente é uma troca de generação de material. Quando você vem com 2, sabe? Não sei o que, não sei, 2, ou extra, ou plus, geralmente anadiu alguma cosita, pouca coisa. Você cambiou pouca coisa. Mas quando cambia o nome, generalmente significa outro material. Mas não é uma regra. É que clinicamente é difícil, realmente, para quem não está metido em investigação e no mundo da docência, é mais difícil acompanhar, realmente. Infelizmente, desculpe, eu não conosco uma forma que poderia classificar para todos de uma forma mais sensível, sabe? Ok, dale. Amigos, mira, ya pasamos, na verdade, 43 minutos e ainda há 30 perguntas. Eu vou salvar essas 30 perguntas e eu vou compartilhar com... não sei se o doutor quer que eu envio para você ou se eu envio para os mentores para eles responder. Como queres fazer, doutor Quina?
Lógico que yo quiero que tú mandes a los mentores. Ok, dale, dale. Que los dale. mentores tienen dudas, manda a mí. Ok. Da- Perfecto. O manda a los mentores y a mí también, como quiera. Ok, yo voy a compartir esas preguntas porque caso contrario va a tomar como más una hora. Esta es una locura, doctor. Recibimos un récord de preguntas hoy. Esta es una locura. Doctor Kina, ¿usted quiere compartir su Instagram? ¿Cuál es su Instagram? Es Sidney Kina, ¿no? Sidney Kina. O Kina Essential Balance también. ¿Cómo? Sidney Kina, apenas, yo tengo dos, ¿eh? Sidney Kina. Ok. y también Kina Essential Balance. Sidney Kina. Isso. Solamente Sidney Kina. Isso. E também E? Kina Essential Balance. Essential Balance. Mira, estamos a finalizar, ¿cierto? Así es, doctor, así es. Gostaria entonces de me despedir. Sí, ¿Sí? gracias, doctor Kina, gracias. Me gostaria de dizer que estou novamente muito agradecido por la oportunidade que a empresa nos dá, mas especialmente pelo carinho e respeito que sempre vocês ofertam a nós outros. Sempre, Daniel, diria que é honor poder trabalhar com vocês. Perfeito? Gracias, doctor. Fico muito agradecido. E dizer a todos que, sabes, aunque estamos vivendo tempo, que é lapso, não, de tempo, o que estamos vivendo, temos que entender o que isto passa, como todas as coisas vão passar. Se vai passar isto, eu vou dizer para vocês, eu não creio que muitas coisas vão cambiar depois. As coisas não cambiam. De verdade, pouca coisa cambia depois. Entramos depois novamente em zona de conforto e tudo volta a ser mais ou menos como era. Uma outra coisa vai se quedar, mas eu creio que nos próximos anos vamos simplesmente ver isto como a história e que fizemos parte da história. O importante é que quando salimos de cabeça erguida e saber que a transformação não é por conta de vírus e nem por conta da quarentena, é por conta de nós outros mesmos. Podemos sair disso iguais, podemos sair diferentes. Se formos para sair diferentes, deveríamos sair de cabeça erguida e entender que devemos valorar, a partir da quarentena que estamos passando, valorar cada vez mais o que havíamos perdido, que é a relação humana. O que mais é duro nesta quarentena é a ausência. A ausência de los amigos, a ausência da família, a ausência da liberdade. É isso que é o mais duro. Se vamos sair daqui com alguma coisa, eu diria, valorando essas coisas. Porque havia uma inversão de valores no mundo. Valorávamos compras, valorávamos dinheiro, valorávamos sucesso, e durante esta quarentena nós vimos que isso de nada vale, não traz nada. Vemos que o que realmente vale a nós outros é nossa liberdade e nossos amigos e família. Por isso, uma grande oportunidade de estar aqui com vós outros, mesmo que nesta distância me sinto cerca de vocês. Muitas graças por la oportunidade. Beijo. Gracias, doctor Kina. Gracias. Amigos, me gustaría agradecer a la presencia de todos. Un agradecimiento especial al doctor Kina. Una charla muy bonita. Gracias, Daniel Agio. Siempre una muy buena energía. Gracias por el apoyo, estar acá. Fabiana desde Alemania. María, a todos los atendentes. Mira, me gustaría lembrar a todos los amigos que ahora, día 30, vamos a tener más una charla para encerrar un ciclo que se complementa, que es la charla de Ricardo Tanaka, que va a hablar de conceptos de color, ¿ok? Completa todo esto, es un ciclo, ¿no?
Doctor Quina, muchas gracias. Una honra estar acá con ustedes. Yo tengo una admiración profunda por ustedes. Usted siempre me pasó buenos valores, su familia y todo. Muchas gracias. Y amigos de América Latina, suceso y que se queden saludables. Un beso a todos. Chao. Chao. Hasta luego. Hasta día 30. Chao, chao.